Estamos de volta com o nosso enfoque regional, registrando hoje a presença nos estúdios da TV Prevê para o enfoque entrevista com a participação do Antônio Pedroso Júnior, que lança hoje às 7 horas da noite no Espaço Cultural da Esquerda Marxista em Bauru, o livro Sorocabana, União e Lutas. A obra conta a história de luta e mobilização dos trabalhadores da estrada de ferro Sorocabana nas décadas de 1950 e 1960 por melhores condições de trabalho. O Pedroso já escreveu sobre o Márcio Toledo, Subversivos Anônimos, Porão Sem Limites, tudo com enfoque nas torturas e mortes decorrentes do período da ditadura militar. E agora, Pedroso? Qual é o enredo deste novo livro? Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo uma vez mais aos estúdios da TV Prevê. Obrigado, Samuel. Obrigado aí, telespectadores da TV Prevê, o povo de Bauru. E dando a Prevê aqui, dando essa oportunidade de voltarmos a falar sobre algum trabalho nosso. A história da União dos Ferroviários da Estrada de Ferro Sorocabana, das entidades sindicais da Estrada de Ferro Sorocabana, é uma história rica em termos de lutas por melhores condições de trabalho, de lutas por melhores condições da própria ferrovia. O ferroviário tinha ciúme da ferrovia, então não queria tão somente os melhores salários. Ele queria que a ferrovia se aprimorasse e oferecesse um melhor serviço aos seus usuários, tanto no transporte de carga como no transporte de passageiro. E esse era um sonho antigo, porque de fazer alguma coisa sobre os ferroviários. E por que o sonho era antigo? Porque o meu pai era ferroviário da Sorocabana e um dos dirigentes da União dos Ferroviários. E quando chegou em 64, a entidade foi extinta, né? E suas lideranças caçadas e demitidas do emprego. E eu sempre digo, né, Samuel, que enquanto o leão não arrumar alguém que conte a sua história, a verdadeira história da caçada, o caçador vai ser o eterno vencedor. Então eu não concordo com esse pessoal que teve uma atuação decisiva para a melhoria de condição de vida da classe trabalhadora, melhores condições de trabalho, sejam relegados à vala comum do esquecimento histórico. Essa é a razão do União e Luta da Sorocabana. Pedroso, você é filho de ferroviário. A história da estrada de ferro Sorocabana se confunde com a história de luta também dos ferroviários. Aliás, Bauru, que foi a sede desse entroncamento ferroviário, teve uma liderança pungente na ferrovia. Sim. Tanto na parte federal, que era a rede, quanto na parte da antiga Companhia Paulista de Estrada de Ferro, que tinha como líder daquela comunidade ferroviária o então líder ferroviário chamado Ari Normanton, que foi um líder ferroviário e que tinha residência na região de Campinas, Jundiaí, Rio Claro, enfim, onde tinha as estações da Paulista, o Ari Normanton também. Nós tínhamos aqui em Bauru, tínhamos as 3 ferrovias, né? Tínhamos a Noroeste, né? Uma liderança sindical muito forte, uma associação. Era uma outra coisa. Eu creio que tem muita coisa a ser discutida sobre aquele período e até fazendo um paralelo para o momento atual. Mas nós tínhamos em Bauru a Paulista, que tinha a liderança do Ari Normanton. Nós tínhamos a Noroeste, que tiveram várias lideranças aí na associação profissional dos ferroviários do Noroeste. Destaco aí José Duarte, já falecido, Antenor Dias, o próprio Nilson Costa, que foi presidente da Associação dos Ferroviários do Noroeste, e tinha a Sorocabana. A Sorocabana, até por ironia do destino, uma das maiores lideranças ferroviárias da Sorocabana era o Celestino dos Santos, que chegou a ser deputado constituinte em 47, estadual, pelo Partido Comunista Brasileiro, e com a cassação do registro do mandato, ele acabou também sendo cassado, perdendo o mandato. E por ironia do destino, descubra, alguns anos atrás, que suas filhas moram em Bauru, mudaram para Bauru e hoje estão radicadas em Bauru, parece que seguindo os passos do velho Celestino, que cortava esse estado todo pela ferrovia, né? Bom, eu sempre fui um amante, um simpatizante de ferrovia, porque, em primeiro lugar, sou neto de ferroviário, filho de ferroviário, sobrinho de ferroviário, e o meu tio também teve esses problemas com envolvimento sindical, chegou a ser preso, chegou a estar pronto para ser exilado. Enfim, era um líder de esquerda da ferrovia naquela época, ele como chefe de estação. Isso aconteceu muito na história
ferroviária deste estado, principalmente, não é? Não só na história da classe ferroviária, das entidades ferroviárias, né? Qualquer movimento social, todo movimento popular organizado, suas lideranças eram monitoradas, fichadas pelo instinto do DOPS. Eu costumo dizer, Samuel, que nós vivemos uma falsa democracia de 1946, certo? Com a 64, certo? Desde a época do Eurico Gaspar Dutra até 64. Por que falsa democracia? Qualquer reunião pública era obrigada a ser comunicada à polícia política, que era o DOPS, e um agente do DOPS participava de reuniões, assembleias, relatando aquilo que acontecia. E, infelizmente, até por, talvez eu falo, e sem medo de errar, até por ignorância cultural desse pessoal, jogaram tudo no balaio. Certo? Eu cito um caso de Bauru e tem caso no estado todo. Não faz parte desse meu trabalho. O Sebastião Pereira Silva, o Bastião, figura conhecida em Bauru, ele era congregado mariano, ligado à Igreja Católica, mas tinha um trabalho ligado à entidade sindical. Por esse fato, ele foi rotulado de comunista e nunca foi. O Sebastião é uma figura maravilhosa. Pai do Marquinhos. E não só ele, nós vemos aí vários casos. Eu tenho um relatório de um agente policial aqui de Bauru, do DOPS, de 1951, que é hilariante, eu usei num outro trabalho meu, dizendo que os comunistas estavam frequentando os centros espíritas da cidade, que era por causa do Nabor da Graça Leite, que também era espírita e sindicalista, não tinha nada a ver com o comunismo. E que era um perigo, porque da noite por dia poderiam esses centenas de centros espíritas no estado de São Paulo acordarem como células do Partido Comunista. É um absurdo que a gente vê. Eu queria que você contasse um pouquinho dos detalhes deste livro, já que nós fizemos aí um preâmbulo da atuação da ferrovia e dos ferroviários e da ideologia das esquerdas que poderia eventualmente ter dentro da categoria, que você dissesse um pouquinho daquilo que você escreve, o que você historia neste livro, quais as reflexões que você impõe ao leitor. Samuel, até 1937, quando do golpe do Getúlio, do Estado Novo, a Sorocabana tinha um sindicato forte que atuava muito também, não só em defesa dos interesses da classe, interesses pecuniários e profissionais, e também na parte social. Tendo em várias cidades do estado, a sede do sindicato abrigava escola de ensino fundamental, ambulatórios médicos, que naquela época quase não existiam pronto-socorros na cidade, então para atender os ferroviários e a própria comunidade. Em 1937, esse sindicato foi extinto por Getúlio, que proibiu funcionários públicos e da autarquia se filiarem e se associarem em sindicatos. Então foi extinto esse sindicato e foi criada a Associação dos Ferroviários da Sorocabana, uma outra entidade. Isso, quando chegou em 48, houve uma greve por melhores condições de trabalho. O então governador Adhemar de Barros também acabou com essa entidade e prendeu e demitiu suas lideranças. E o pior, confiscou até o patrimônio da entidade, incorporando-o ao patrimônio da ferrovia, da Estrada de Ferro de Sorocabana. Em 51, um grupo de ferroviários voltou a se reunir com o então Getúlio Vargas, já no seu governo democrático, e esse os aconselhou a montar uma entidade. Sindicato não, mas podia montar uma entidade. Então eles criou e nasceu em 51, dia 11 de julho de 51, a União dos Ferroviários da Estrada de Ferro de Sorocabana. Como eu te disse, era um sonho antigo, então vamos pesquisar. Contei com o apoio, para finalizar esse livro, do companheiro Antônio Neto, presidente da Central dos Sindicatos do Brasil, cujo pai Guarino era o presidente da União, falou, não, tem que colocar isso em prática e divulgar. Mas ele vai viajar no passado, Samuel Caio de Costa. A gente vê a reivindicação do povo de hoje, dos trabalhadores de hoje, totalmente diversas. Por exemplo, semana inglesa. O que era semana inglesa? O ferroviário trabalhava até sábado às 18 horas. Então ele queria antecipar a jornada de trabalho dele para sábado a meio-dia. Foi uma briga, custou demissões, custou. Uma outra briga que me deixa abismado e assustado, isso já nos anos 50, é para que as mulheres ganhassem o salário mínimo. Porque os grandes patrões achavam que mulher não precisava de salário mínimo para sobreviver. Não é o governador Maluf que criou aquilo, que professora não precisa ganhar, é só comprar uma roupinha e uma pintura para arrumar namorado. Isso já vinha lá de trás. Há grandes brigas para que as empresas, inclusive a ferrovia, aceitassem pagar o salário mínimo para as mulheres. Muito embora criado em 1940 com a CLT, o 13º salário somente foi pago em 1962 e a primeira categoria profissional a recebê-lo foi os ferroviários de Sorocabana.
Mas para receber esse abono, ocorreram prisões, greves, perseguições, demissões. Então, nada foi conquistado de graça. O pessoal precisou brigar para conquistar hoje coisas que são do nosso dia a dia. Se uma empresa deixar de te pagar o 13º, você fica louco na vida com ela, vai para a justiça. Não, nós tivemos uma lei, que é a CLT, prevendo o 13º salário, e essa lei demorou 22 anos para ser colocada em prática. Então, essas eram as lutas principais dos ferroviários. Daí você via também que o pessoal brigava para que tivesse os companheiros que trabalhavam em oficina, tivesse o uniforme. E uma coisa que me espantou foi pesquisar melhor, que a ferrovia pagasse o funeral daqueles que morreram de serviço. Era grande a mortalidade por falta de segurança do trabalho. Era grande nas oficinas da ferrovia. Era muito grande. E isso também ocorria em Bauru, na Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que tinha um grande centro aqui de oficina. A Sorocabana, por que tem este nome? Ela nasceu em Sorocaba. É uma briga aí, que não consta desse livro, é uma briga que, na realidade, empresários de Itu queriam montar uma ferrovia que fosse de Itu a Campinas, para escoar a produção agrícola, a produção da cidade. Daí um cidadão, acho que era húngaro, Majlaski, que era comerciante em Sorocaba, reuniu um grupo e foi em Itu. Tem até uma cidade com o nome dele, né? Tem uma estação. É um município hoje. Hoje é município. Pertence a Votorantim. Isso. O Majlaski foi com um grupo de empresários, ofereceram dinheiro para formalizar a entidade, mas desde que começasse a ferrovia em Sorocaba. Os ituanos não aceitaram. Os ituanos aceitaram, quiseram montar a Ituana sem passar por Sorocaba. Daí esse grupo de empresários se reuniram, cotizaram e construíram a Sorocabana, iniciando de Sorocaba inicialmente, indo até São Paulo e depois a Santos. Depois veio para o interior todo, aqui na Alta Paulista. O ramal que marcou a Sorocabana nascia em São Paulo ou nascia em Sorocaba? Nascia em Sorocaba para São Paulo. Para São Paulo. Depois ia para Santos. Aí depois ia para Santos. Daí prolongou até Santos. Tá? Porque depois a Sorocabana, ela derivou-se lá para Presidente Prudente, até Presidente Epitácio, e tinha, quando chegava em Botucatu, tinha uma bifurcação, um trecho vindo para Bauru e outro trecho indo lá para Presidente Epitácio. Para Epitácio, passava por Ourinhos também. Tinha uns 740 quilômetros de rede ferroviária. Era uma ferrovia grande e organizada, né? Grande e organizada. Pedroso, você lança o livro hoje, fala sobre o lançamento, como vai ser. Eu queria que você desse detalhes. Atendendo a um convite do velho companheiro de lutas políticas, muitas desavenças, algumas convergências, o Roque Ferreira, o vereador Roque Ferreira, estaremos lançando hoje o livro no Espaço Cultural, ali na Azarias Leite, 742, é uma livraria, um espaço cultural da tendência do Roque, a esquerda marxista, né, que é uma tendência política. E, claro, o que eu conto aí, inclusive um negócio que me emocionou ontem, é um negócio que a vida, eu prefiro continuar me emocionando, quando eu que a gente perder a emoção, o sinal é ruim, né, Samuel? Tá vindo para prestigiar aí os ferroviários da Noroeste, que gostavam muito dele, gostam dele, está chegando agora à tarde para prestigiar o lançamento. Aí a grande liderança ferroviária, que é o Rafael Martinelli, está vindo de São Paulo especialmente para nos prestigiar nesse lançamento. Então gostaria de ver os companheiros ferroviários, os amigos, companheiros de luta política, presente hoje às 7 da noite, lá nas Azarias Leite, 742. Bom, e este livro vai estar à disposição onde depois do lançamento? Já tem algumas livrarias, né? Tem aí na Nobel, tem na Expressão Popular, tem no Mercado Livre na internet e tem no site da editora, né? Que é a Prena Editorial. E agora estamos ampliando para outras livrarias, outros lugares aí. Bom, e a região também vai poder ter o livro? Sim, como é que é? Já estivemos. Hoje aqui em Bauru, na realidade, é o terceiro lançamento desse livro, né? Que nós lançamos esse livro dia 27 de junho no Memorial da Resistência em São Paulo, o antigo prédio do DOPS, que hoje congrega um acervo do que foi o período militar, o que foi a época de Getúlio Vargas. Lançamos agora, 3 de julho, em Botucatu, que foi onde nasceu a União dos Ferroviários da Estrada de Ferro Sorocabana, e agora Bauru. Bom, Pedroso, você tem sempre se preocupado em dar evidência a essas movimentações de esquerda, assuntos que envolvem a esquerda através dos seus livros e que foram lançados e escritos
e que estão à disposição da história. É uma memória que você proporciona aos jovens, né? Porque, sabe, é triste o país que não tem a sua história e que não reverencia as suas antigas lideranças. Eu não sei como está o tempo, mas vou falar. Eu fui num casamento anos atrás na cidade de Indaiatuba, entre Sorocaba e Campinas, numa colônia suíça. E eu nunca mais esqueci. Na parede dessa colônia suíça tinha um saco daqueles de café, coisa rústica, aquele saco antigo de café, com a seguinte frase: o povo que não conhece o seu passado não tem direito ao futuro. Certo? Isso eu acho que pega, porque a história é coisa do museu. Não, não é história do museu. Nós temos que mergulhar no passado e ver quais os erros cometidos para não cometermos eles novamente. E aprimorarmos os acertos. Tá? Tem gente hoje que vai para a rua e fala que é a volta da ditadura militar. Vai estudar o que foi a ditadura militar. Tá? Ah, mas teve gente que pegou em arma. E quem não pegou em arma foi preso, torturado por crime de opinião. Que você acha nas fichas do DOPS que o cara estava sendo preso por crime de opinião. Ou seja, pensar diferente do detentor de poder. Tá? Então é o que eu falo, a gente tem que lutar e mostrar para esse povo que, embora ruim e amarga às vezes a democracia, ela é muito mais doce que uma ditadura. Nós podemos falar aqui no seu canal de televisão, na Prevê, falando em qualquer jornal, você viveu esse período como radialista, como jornalista, e sem ter na redação as palavras proibidas de se dizer. Você pode falar aquilo que você pensa. Ah, claro, se você falar acima da normalidade, você pode ser punido legalmente, mas isso é outra coisa. Então, a democracia... Mas ideologicamente você não está... Não está hoje preso não a existe nada, essa... não existe mais isso aí. E nem pode voltar. Nem pode voltar a existir. Quando fala em regulamentação de mídia, que isso? Para, não é regulamentação de mídia, volta de governo militar. Isso aí não existe. Não existe. Tá? Eu acho que a liberdade e a democracia, por piores que sejam, tem que ser aprimoradas, mas não extintas. Já aproveitando que nós estamos nesse gancho desses assuntos, eu elaborei uma pauta aqui, junto com a Nádia, para a gente falar algumas coisas. Por exemplo, este governo que está aí do PT está numa baixa popularidade, um governo que se originou de esquerda e que deixou as suas premissas de lado e com apenas um dígito de aprovação. Que coisa triste, hein? Em primeiro lugar, eu digo para você que eu sempre discordei, agora o PT é seu partido de esquerda. Eu ainda conversando com um companheiro aqui em Bauru ontem, eu disse a ele: o PT me assemelha muito, na sua estrutura partidária, ao antigo MDB. O que era o MDB antigo na época do governo militar? Era uma frente de oposição, vários grupos, às vezes antagônicos entre si, numa mesma legenda, tentando, no caso do MDB, a volta do regime democrático. E tinha gente no MDB que era contra a volta do regime democrático. Tá? O PT é uma federação hoje. Você vê o PT, a esquerda no PT está cada vez mais alijada. Já saiu do PT a turma do PCO, já saiu do PT a turma do PSTU, já saiu do PT a turma do PSOL. Certo? Então, o pessoal de esquerda está todo fora do PT. Eu nunca considerei o PT... Um que está deixando o PT é o seu amigo Roque Ferreira. O Roque é outro, conversei com ele ontem. Já temos amizade, há muito tempo que não militamos na mesma área, no mesmo partido, militamos lá atrás, mas também está saindo. E você vê o pessoal desesperado querendo sair. Eu não sei se esse é o caminho correto, a saída. Se eles são petistas ou não sou, eles deviam, acho que, brigar dentro do partido. Mas foi um movimento de classe, um movimento que as esquerdas se juntaram, se abrigaram, vamos assim dizer. Se abrigaram nessa sigla. Eu discordo um pouco nessa coisa com a esquerda. Você não vê... Mas tiveram no partido. Depois houve as defecções naturais. Eu te pergunto, te causa surpresa o que está ocorrendo no momento atual envolvendo este partido? Não causa surpresa, porque a partir do momento que a linha ideológica é largada de lado e se parte para o pragmatismo, quer dizer, precisamos se manter no poder, custe que custar. A qualquer custo? A qualquer custo, meu amigo, alguma coisa errada vai acontecer. Tá? Então tem muita coisa aí sendo errada. Só que eu sempre digo, às vezes arrumo até discussão com pessoas que coisa triste essa corrupção que envolve até o partido, que fala do partido. Eu quero bem, eu digo o seguinte: a punição tem que ser para todos. A punição tem que ser para todos. É PT, PSDB, PSDB e tal. O que eu não aceito é a turma vão julgar fulano e deixar para escrever um processo do lado. Nós tivemos um absurdo aqui agora a nível estadual, eu considero um absurdo, o deputado Barros Munhoz, ex-prefeito de uma cidade... De Itapira. Com 33 processos de improbidade administrativa, um desembargador no TJ pediu vistas do processo
e somente foi devolver quando o Barros completou 70 anos de idade e os crimes já estão prescritos. Não. Se um é julgado, todos têm que ser julgados. Todos têm que ser julgados. Muita gente discorda, mas é pela primeira vez na história, mas a pena é pequena, isso é a lei. Então tem que mudar a lei. Aliás, por falar em pena e por falar em julgamento, nós tivemos um episódio aí que está tendo uma repercussão nas mídias sociais, o ministro foi para a televisão, deste encontro em Portugal da presidente com o presidente do STJ, com o ministro da Justiça, que ficou meio nebuloso. Foi clandestino, foi aberto esse encontro, eu não acompanhei direito. Agora, foi clandestino, não. De qualquer maneira... Agora, se foi um encontro aberto e coincidiu que estivesse em Lisboa, eu acho que nada impede o chefe do Poder Executivo conversar com o chefe do Poder Judiciário. No mínimo estranho, não é? Não, é como tantas coisas estranhas estão acontecendo. Muitas coisas estranhas estão acontecendo. Tem muita coisa estranha ocorrendo aí, tem muita coisa no ar, além do avião novo da TAM indo para Brasília. Pois é, eu queria saber o que você acha desta situação que nós estamos no país. Você acha que esse governo vai se sustentar e vai terminar, na sua opinião? Bom, eu não tenho os poderes do amigo João Bidu, certo? Eu não tenho os poderes do João Bidu. Mas pelas manifestações, pelas ideológicas, quem acompanha é até meio, eu não sei se hilariante, se é triste, se é preocupante, o que a gente assiste nas transmissões do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado. Olha, eu sei lá, eu acho que aí precisa mudar tudo, né? Precisa mudar tanto o executivo como o legislativo. Que a gente vê em notícias da imprensa de benesses recebidas por deputados, né? Ninguém mais fala mais. Mas temos aqui em Bauru um canal de televisão que o cidadão ganhou o canal de televisão porque votou a favor da emenda da reeleição. Todo mundo sabe disso, mas ninguém fala mais no assunto, esqueceram. Não é verdade? O cara que era de Bauru, de repente foi aqui enrolado com uma concessão no canal de televisão em Bauru. Por quê? Porque votou a favor da reeleição. Eu acho que isso tem que mudar, tem que acabar. Onde que se explica... Você fala do Fausto Rocha, né? Eu falei, Fausto Rocha. Fausto Rocha, que já morreu e que foi dono de um antigo canal que hoje pertence à Rede Record. Exatamente. O canal foi concedido porque ele votou a favor da reeleição, da emenda da reeleição. Agora, ontem eu estava conversando com um sobrinho meu, o Eduardo, e a gente comentando à noite. Como que o cara vai ganhar no ano 240 mil reais, certo, como deputado? Um exemplo, estou citando um número, e gasta 3 milhões de reais numa campanha, se durante 4 anos de mandato ele vai arrecadar 1/3 disso. Então, nós temos que mudar a questão partidária, a legislação eleitoral, porque qual o interesse do cara gastar mais daquilo que vai receber para exercer um mandato? Tem interesse escuso. Nós tínhamos aí algumas mudanças, alguma reforma política, mas pouca coisa mudou. Na minha época de militância política lá atrás, a gente, para discutir o apoio a um candidato, nós queremos discutir com ele a carta programa dele, o que você se propõe a fazer. Hoje ninguém fala mais disso. Certo? Não pode mais distribuir ditadura, jogo de futebol, mas distribui benesses por baixo do pano e tem gente se perpetuando no poder por causa disso aí, em cargos legislativos. Pedroso, aproveitando a sua ideologia e o teu conhecimento, o teu estudo e a tua opinião, eu gostaria de saber, desse restabelecimento da relação diplomática entre Cuba e Estados Unidos. Bom, eu vejo duas vertentes. Primeiro, eu acho que tinha que acabar que o bloqueio econômico era até assassino, porque não era os Estados Unidos deixando de vender para Cuba. Os Estados Unidos retalhava países que mantinham relações comerciais com Cuba. Agora, o americano não faz nada de graça. Saiu na imprensa aí 3 linhas, 4 linhas, foi um negócio mínimo. 15 dias depois do reatamento das relações diplomáticas, os Estados Unidos fechando um contrato, comprando, adquirindo 5 milhões de vacinas contra câncer de pulmão de Cuba. Então, claro, que atrás dessa reatamento das relações diplomáticas, os Estados Unidos está atrás de alguma coisa. E hoje eu digo, é a tecnologia da saúde cubana. O Pedroso Milton de Souza, da Vila Ipiranga, ele diz parabéns pelo seu livro, muitas famílias de ferroviários se emocionam sempre que o assunto ganha repercussão. Quero saber se todos os ferroviários já receberam seus direitos ou ainda há processos em solução. Sem solução. Você está a par disso? Mas se for do que eu estou falando, talvez ele esteja perguntando sobre a questão daqueles ferroviários que foram perseguidos políticos, né? E que têm direito à anistia política, não. Tem vários casos ainda sem solução. O querido Roque, ele diz aqui que diz que você realiza um trabalho importante e como ferroviário e militante operário, nos empenhamos para contribuir com o resgate histórico do nosso povo. Conhecer a história dos ferroviários
é condição imperativa para se conhecer a história do Brasil. Aliás, falamos isso, viu, Roque? Falamos isso e o Pedroso, ele se aprofunda na sua literatura, dizendo aí não só da história, mas dos aspectos ideológicos que nortearam os movimentos e, no caso, a ferrovia deste país, citando, inclusive, antes aí não está no seu livro, outros movimentos ferroviários que se deram em outras ferrovias brasileiras. E ele está abordando, graças aí à contribuição de muita gente, inclusive sua, do movimento que aconteceu dentro da Sorocabana, uma importante ferrovia, que foi importante mesmo, né? Foi, a Sorocabana é uma grande ferrovia do estado de São Paulo, né? Muito obrigado, Roque, pela sua participação. O Joaquim Mendonça, sobrinho, ô Joaquim, cumprimenta o jornalista Samuel Ferro e o colega Pedroso, parabenizando por mais essa iniciativa de preservar a história da estrada de ferro Sorocabana. O doutor Joaquim é advogado e tem uma militância aí na área social antiga e que tem uma tradição partidária das maiores deste país, nesta região. O Pedroso, ele quer saber de você, a Sorocabana era uma entidade da iniciativa privada. Quando ela passou a ser pública, teve alguma participação de empresa internacional ou não? Não, a Sorocabana... Você conhece o Joaquim, né? Conheço, eu já ouvi falar nele, eu preciso até conversar melhor com ele. A brincadeira, viu, Joaquim? A Sorocabana foi criada por um grupo de empresários particulares, tiveram uma concessão por 20 anos, posteriormente foi estatizada, tá? Não teve presença de grupo internacional. Na Sorocabana não, nós tivemos outras ferrovias, nós tivemos uma participação do capital internacional. E posteriormente a Sorocabana veio até 67, 68, quando foi criada a FEPASA, que abrigou a Araraquarense, a Mogiana, a Sorocabana e a Paulista. Tá? Então daí que veio, mas nunca teve participação do capital internacional. Ela sempre foi até a terrível e desastrosa privatização dos anos 90, que não houve uma privatização, foi uma entrega de um patrimônio brasileiro a preço de banana de antigamente, não de hoje. Né? Você disse que não é o João Bidu, mas você gostaria de ver a ferrovia funcionando como um dia ela já funcionou nesse país, né? Eu sempre digo ao pessoal o seguinte, o Brasil é muito bonito, a gente precisa conhecer o Brasil, né? Eu digo isso pelo seguinte, a gente vê companheiros aí que vão para a Europa, vão para os Estados Unidos, vão para o Japão e viajam de trem, e trem confortável. Por que no Brasil não? Quais interesses que levaram para se sucatear e acabar o transporte ferroviário? Infelizmente, eu digo para você, nós acabamos o nosso transporte ferroviário, sim, por interesse internacional, e começou com o Juscelino, com a indústria automobilística. Continuou com o governo militar, que tinha medo da classe ferroviária organizada, e começou a incentivar o transporte ferroviário. E, infelizmente, recentemente, o seu Fernando Henrique Cardoso cavou a sepultura, e o Lula, extinguindo a rede federal, jogou a pá de cal no túmulo. Então, todos tiveram participação na extinção da ferrovia do Brasil. Isso foi um absurdo, foi um absurdo. Foi um absurdo. Claro, foi uma estratégia, a mudança de filosofia, a mudança pensando que fosse... tiveram outras vertentes para que isso acontecesse. Mas, enfim, cada um tem a sua ideia e foi uma vertente... que muitos aprovam, outros não. Cada um pode ter uma ideia, mas a ideia dele não pode prejudicar o conjunto da sociedade, o conjunto da comunidade, que dependia e gostava do transporte ferroviário. Claro. Tá? E é um transporte limpo e até mais barato. Exato. Trem de segunda, passageiro de segunda, lá na década de 40, quando o cara chegava descalço, pagava metade da passagem. A minha passagem era só estar descalço. Tinha até terceira em algumas. Eu ia pagar eu como usuário de chinelo, ia pagar 70. Não tinha terceira classe em algum? Tinha algumas coisas. E tinha Puma também, que era Puma, que era luxo. Acima, que era o luxo, que já tinha ar refrigerado na década de 50, hein? Exatamente. Bom, Pedro, fiquei muito feliz em tê-lo aqui, espero que você me deixe o autógrafo no seu livro, para mim, um produto, eu sei que você trouxe, e eu, como um amante da ferrovia, como ligado historicamente e familiarmente à ferrovia, vou ter a oportunidade de ler e conhecer os aspectos do que foi a Sorocabana. Confesso que não conheço muito sobre a Sorocabana e que vou ter a oportunidade de ter esta visão através da
da escrita importante, da análise importante feita pelo escritor Antônio Pedroso Júnior. Pedroso, deixa uma pro Duda também. Com certeza. Tá? Esse é do Duda ou você? Tá, e eu tenho certeza que o público vai, principalmente aqueles que gostam da história, dos movimentos, enfim, conhecer o resgate daquilo que aconteceu nesta importante ferrovia paulista e brasileira. Pedroso, tem alguma coisa no prelo já? Tem alguma outra coisa no prelo? Até, eu vou agora editar no ano que vem, nós estamos escrevendo, é o segundo número da coleção Subversivos Anônimos, né? E estamos começando a desencadear o trabalho sobre a FAC, Frente Anticomunista, que tanto atuou aqui no interior do estado de São Paulo. Tá certo. Pedroso, obrigado pela sua Obrigado a você, Samuel. Obrigado aos telespectadores. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Espero vocês lá às 7 da noite. Muito obrigado. E nós estamos encerrando o nosso enfoque regional, prometendo voltar na próxima segunda-feira nos horários alternativos desta nossa programação. E você é o nosso convidado. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda neste mesmo horário.